Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um culto online, mais uma noite de celebração, onde possamos estar adorando e buscando o Senhor. Que a graça do Senhor possa estar sobre a sua vida. Eu declaro onde você estiver, seja no seu carro, seja no seu trabalho, seja na sua casa, no seu quarto, no sofá, que o Senhor possa vir com graça, que Ele tenha liberdade entre nós para tocar no nosso coração, para que o Espírito Santo tenha liberdade para ministrar em nosso coração. Amém. Eu peço que cada um que estiver acompanhando a gente possa fechar os olhos agora neste momento, que possamos estar orando, buscando o Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, por mais esta noite. Pedimos, Senhor, que os céus estejam abertos sobre a vida de cada um, que o Senhor possa vir com graça e que o Espírito Santo tenha liberdade em meio a nós, que Ele possa tocar o nosso coração aonde estivermos, seja na nossa casa, no nosso trabalho. Pedimos, Pai, que o Espírito Santo venha falar no nosso coração, que nossos ouvidos, nossos olhos sejam abertos para que possamos entender, para que possamos ver aquilo que o Senhor quer nos mostrar, que o nosso entendimento possa estar aberto para compreender a Tua palavra que será ministrada nessa noite, Pai. Pedimos, Pai, que o Senhor venha com graça, que os anjos do Senhor estejam acampando em volta de cada vida, Pai, de cada família, de cada casa, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos e exaltamos o Teu nome, Pai, pois Tu és santo. Em nome de Jesus, amém. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor, e que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus, e que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Para governar as nações em amor, e que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus, e que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus, e que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus, e que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, toda iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável,
Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, poder e iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, poder e iniquidade. E que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o seu nome, nos rendemos aos teus pés. Consagramos todo o nosso ser a ti. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos louvor. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o seu nome, nos rendemos aos teus pés. Consagramos todo o nosso ser a ti. Coroamos
consagrando sobre nosso ser a Ti. Olá, amados, graça e paz, sejam todos bem-vindos a mais um culto online, Rede Adonai, Ministério Verbo Vivo. Que a graça e o amor do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida, em nome de Jesus, amém? Hoje eu quero compartilhar uma palavra de Deus que nos traz uma referência de uma área, de um aspecto muito importante na vida do cristão, onde nós devemos praticar, onde nós devemos exercitar, onde nós devemos ficar atento com esse aspecto e essa característica na vida de um cristão, amém? Eu sei que tem muitas características que ficam evidentes na vida do cristão, mas hoje eu quero compartilhar apenas de uma, da visão espiritual, algo muito importante que nós, como cristãos, temos que ficar atentos com isso, amém? E eu quero te convidar a você abrir sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 6. Nós vamos compartilhar a partir do verso 8 ao 23, tá bom? Quero que, se você puder me acompanhar na leitura. Então diz assim, a partir do verso 8. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com os seus conselheiros, disse: montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim, o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes, Eliseu alertou o rei, que tomava as devidas precauções. Isto enfureceu o rei da Síria, que, convocando seus conselheiros, perguntou-lhes: vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Ordenou o rei: descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, este enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu que uma tropa dos cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: o Senhor abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: fere esses homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Eliseu disse: este não é o caminho, nem esta é a cidade que procuram. Sigam-me e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. Assim que entraram na cidade, Eliseu disse: Senhor, abre os olhos desses homens para que eu possa ver. Então o Senhor abriu-lhe os olhos e eles viram que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: devo matá-los, meu pai? Devo matá-los? Ele respondeu: não. O rei costuma matar prisioneiros que captura com a espada e o arco. Ordena que lhes sirvam comida e bebida e deixem que voltem ao seu senhor. Então o rei preparou-lhes um grande banquete e, terminando-os de comer e beber, mandou-os de volta para o seu senhor. Assim, as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Amém? Só até aqui, só até o versículo 23. Quero colocar mais 2 versículos aqui de apoio. 2 Coríntios capítulo 5, verso 7. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Um outro versículo,
Hebreus capítulo 11, verso 1, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e as provas das coisas que não vemos. Então, amados, esse texto é uma grande demonstração de como devemos praticar a nossa visão espiritual. Vimos a ação de um profeta sobre uma situação de extrema dificuldade. O rei da Síria estava em guerra contra Israel e ele, olha só, quero contextualizar um pouco a história que nós lemos. Então, quando esse rei que estava em guerra contra Israel, ele combinava com seus conselheiros, pessoas de sua confiança, homens de alto escalão e de sua defesa, como seria a estratégia do confronto. E tudo que era combinado ou usado como estratégia de guerra, Deus dava como visão ao profeta Eliseu. E este orientava o rei de Israel sobre os planos do seu inimigo. Os planos da Síria estavam sendo frustrados. Dava a direção ao seu exército e eram surpreendidos com a movimentação das tropas de Israel, e toda a estratégia usada pela Síria estava indo por água abaixo, ao ponto do rei da Síria chamar as pessoas que ele confiava, os seus conselheiros, os generais, pessoas da sua confiança, e perguntou para eles: olha, vocês não vão me contar quem de vocês é que está entregando, que está nos denunciando para o rei de Israel? E eles falaram assim: meu senhor, majestade, não somos nós, mas é o profeta de Israel, que tudo aquilo que o senhor fala, até em secreto, até no teu quarto, ele sabe. E o rei da Síria mandou então que o profeta Eliseu fosse capturado. No entender dele, se capturasse o profeta Eliseu, o rei de Israel não teria essas informações, não teria essa direção, não teria como fugir dessa, ou não ser surpreendido com a estratégia do rei da Síria. Amado, olha só então como é importante. O que simboliza o profeta nesse momento, nesse tempo e nessa estação? O profeta simboliza a visão de Deus, ou seja, uma visão espiritual. Aquele rei estava recebendo, através da vida do profeta, estava recebendo uma visão espiritual do que estava acontecendo, do que estaria sendo armado ali para que o rei da Síria pudesse capturar, ou seja, subjugar ou dominar o rei de Israel e toda aquela região. Então, o profeta Eliseu representa, nesse ponto aqui, representa a visão espiritual. Era um homem de Deus que estava sendo colocado, estabelecido ali naquela região, ali junto com o rei de Israel, para ser o profeta, trazer uma visão espiritual. Então, olha só como isso é importante, nós temos uma visão espiritual. Havia uma situação muito complicada, uma situação muito difícil. Onde eles estavam ali na cidade de Dotã, estavam ali cercados ali. Chegou um momento que o jovem saiu, acordou de manhã, levantou-se, e quando ele olhou, estava todo cercado ali pelos cavalos, pelos soldados do exército inimigo. O inimigo estava ao redor daquele menino, e aquele menino ficou assustado, ficou apavorado diante daquela situação. Ele estava enxergando ali no natural o que estava para acontecer, enxergando ali a dificuldade, enxergando aquela pressão, com medo, pânico, estava surgindo no coração daquele jovem. E ele gritou: meu Senhor, o que faremos? E o profeta Eliseu respondeu: não temas, mais são os que estão conosco do que estão com eles. Aqui uma lição para nós, precisamos praticar. O profeta tinha uma grande intimidade com Deus e discernia o ambiente espiritual, enxergava além do natural. Você já viu aquelas pessoas ou aquela situação? Não sei se você já enfrentou, mas eu já passei por uma situação muito complicada, que chega um ponto que você olha assim, que você diz assim: o testemunho vai ser grande demais, porque somente Deus para operar um milagre para mim sair dessa situação. Não sei se isso já aconteceu com você ou se você já pensou dessa forma,
Mas sabe, quem pensa dessa forma, quem pensa dessa maneira, são pessoas convertidas, pessoas que carregam a presença de Deus, pessoas que têm o Espírito Santo, pessoas que acreditam no poder do nosso Senhor Jesus, amém? Porque uma pessoa do mundo não tem esse entendimento, uma pessoa do mundo não tem essa visão espiritual, sabendo que a nossa vida depende do Senhor, nós dependemos dele, nós somos chamados, escolhidos e predestinados, conhecemos a verdade, o Senhor abriu os nossos olhos e o nosso entendimento. Então o cristão, diante de uma situação, diante de uma dificuldade, diante de uma pressão, amado, pode ser aonde você estiver, pode ser no seu trabalho, se você esteja com alguma dificuldade, sendo perseguido, acuado, se estão cometendo falso testemunho contra você, mentindo, causando provocação, te irritando durante o dia, amado, coloque nas mãos de Deus, comece a enxergar com os olhos espirituais, porque eu tenho certeza que o seu testemunho, aonde você estiver, vai produzir muitos e muitos frutos, amém, amado? Tudo acontece na nossa vida porque tem um motivo. Todas as pressões que nós passamos, todas as pressões que surgem sobre a nossa vida, tem um motivo para elas estarem acontecendo, tem sempre um propósito de Deus. Não sei qual é a dificuldade que você está passando, não sei qual é a pressão que você está sentindo, mas uma coisa eu tenho certeza: se você carrega a presença de Deus, tem um propósito no que você está vivendo hoje, amém, amados? Tem um propósito no que você está vivendo hoje. E esse jovem fala: o que faremos? Olha só, no livro de 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, é algo que todos nós temos que ficar muito atentos com isso. Diz assim, essa passagem: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, andam ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então nós temos que ficar sempre atentos, nós temos que ficar vigilantes, porque o inimigo, ele sempre estará ao nosso derredor, tentando nos intimidar, tentando colocar medo, tentando colocar situações de pressão sobre a nossa vida. Se o inimigo está tentando roubar a sua paz, esteja alerta. Se o inimigo está tirando o seu sono, vigie. Se está colocando medo em você, fique atento. Se levantando calúnias contra você, coloque nas mãos de Deus. Fazendo fofoca sobre você, ore por essa pessoa. Pastor, é difícil orar por alguém que deseja o nosso mal. Eu sei que isso é difícil, mas isso é um teste, é uma prova para você. Você tem que superar isso, tem que romper essa barreira, você tem que ultrapassar essa dificuldade, quebrar esse medo. Muitas vezes temos medo de uma situação de confronto com outra pessoa. O inimigo tenta colocar medo no nosso coração, tenta dizer para nós que não adianta conversar com tal pessoa, deixa ela para lá, toca a tua vida para cá, mas você carrega um sentimento mal dentro do teu coração, e isso não é bom para você, não é bom para a tua vida, tanto pessoal como profissional, ministerial. Isso não faz bem para a tua vida, amém, amado? Se você tem alguma dificuldade com alguém de relacionamento, vá até essa pessoa, procure ela, ore a Deus, peça para que o Senhor prepare um momento, um ambiente para que você possa conversar com ela com liberdade, abrir o teu coração. Se precisar pedir perdão, que você peça perdão, ou se da outra parte sugerir que você a perdoe, que você tenha o teu coração livre e aberto para poder estar perdoando também. Isso é muito importante. Isso é ter visão espiritual, é saber que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas principados e potestades. Então isso faz parte da vida do cristão. Então é muito importante. O cristão carrega essa característica de ter a visão espiritual. Não sei se já aconteceu com você, mas quando você de repente chega num ambiente e você percebe que aquele ambiente está um ambiente pesado, um ambiente carregado, você fala: tem alguma coisa errada aqui. Às vezes é uma pressão espiritual que está naquele lugar, mas eu declaro sobre a tua vida, em nome de Jesus, aonde você colocar a planta dos teus pés, o ambiente vai ser transformado por causa da tua presença, amém, amado? Tua presença naquele lugar, você carrega a presença de Deus, o Espírito Santo habita em você, a graça do Senhor está sobre a tua vida e o poder de Deus está sobre você. Que seja assim em nome de Jesus, amém? Que você, onde colocar a planta dos teus pés, aquele ambiente
vai mudar em nome de Jesus, amém? Vai ficar um ambiente de paz, um ambiente de liberdade, um ambiente de comunhão através da tua vida, amém? O profeta fala para aquele rapaz: mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Esse jovem era discípulo de Eliseu, tinha visto Eliseu fazendo vários milagres e sinais, estava junto com Eliseu quando o Senhor dava a visão para ele e ele entregava a visão para o rei de Israel. Então ele tinha acompanhado tudo isso daí. Mas nesse momento, esse jovem, diante dessa pressão, diante daquele momento, a primeira coisa que ele fez foi olhar com os olhos carnais diante daquela situação. Eu entendo, isso é comum, isso é normal, mas rapidamente nós temos que mudar a chave e buscar enxergar as coisas com os olhos espirituais. Amém, amado? Que a gente possa treinar isso. Isso precisa de um treinamento nosso, diante de uma situação. É natural que a gente enxergue as coisas com os olhos naturais, mas você não é deste mundo, você não pertence a esse mundo, você foi comprado, você foi chamado para ter uma vida transformada, uma vida impactada pelo poder de Deus. Você não pertence a esse mundo, você pertence ao reino de Deus, amém, amado? Nós estamos aqui como os estrangeiros, mas a nossa terra, o nosso lugar é celestial, amém? É natural que a gente, diante de uma pressão, diante de uma situação, diante de algo que tenta colocar medo em nosso coração, pensarmos e olharmos com os olhos naturais. Mas o que nós precisamos aprender é que nós temos que virar a chave, olhar com os nossos olhos espirituais. Isso que nós precisamos treinar, precisamos aprender. Um exemplo muito interessante na Bíblia é aquela passagem onde aqueles dois discípulos estão saindo depois da morte e crucificação de Cristo. Eles estão saindo de Jerusalém, indo para uma cidade de Emaús. Estão os dois no caminho conversando e de repente quem que se aproxima deles? Jesus. E Jesus pergunta: mas por que vocês estão com o coração perturbado? E aqueles dois discípulos dizem: olha, talvez você seja o único homem em Jerusalém que não sabe que o Messias, Jesus, foi morto e crucificado pelas autoridades e mestres da lei. E Jesus começa ali a abrir a Bíblia, começa a falar do reino de Deus, começa a apontar que o Messias, que foi desde a época de Moisés, todas as coisas apontavam para o Messias, para esse tempo, para aquela estação que eles estavam vivendo. Chega um determinado que eles chegam no local onde eles estavam indo, convidam Jesus e Jesus não queria, eles até constrangem Jesus para Jesus estar com eles. E quando eles estavam juntos ali sentados à mesa, quando Jesus partiu o pão, era como se os olhos deles se abrissem, eles enxergaram ali que era Jesus que estava com ele. Jesus desapareceu. O que diz esse texto, essa passagem da Bíblia? O que retrata isso para nós? Que muitas vezes nós estamos com Jesus, andamos com Jesus, mas não estamos enxergando o Senhor, não estamos vendo Jesus, não estamos enxergando a ação de Jesus, a mão de Deus sobre nas coisas até mais pequenas, como por exemplo sobre dentro da nossa casa, sobre o nosso deitar e o nosso levantar, sobre a nossa saída para o trabalho, o nosso retorno para a nossa casa, o cuidado e o zelo e a proteção de Deus sobre a nossa família, sobre a nossa saúde. Às vezes Jesus está operando na nossa vida e nós não estamos enxergando. Então olha como isso é importante, amado, nós termos a nossa visão espiritual, enxergar as coisas do reino de Deus, pensar nas coisas do reino de Deus, amém? Coisas do reino, coisas espirituais. Jesus está agindo na nossa vida, amado. Jesus está agindo sobre a tua vida em nome de Jesus, amém? Ele está agindo na tua vida. Então isso é muito interessante. Aí no versículo, essa passagem de Emaús, dos dois discípulos, está no livro de Lucas, capítulo 24. Vou estar lendo o verso 30 e 31, diz assim: quando estavam à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu da vista dele. Eu quero fazer uma pergunta para você, amado. O que você está enxergando na tua vida? O
que você está enxergando na tua vida hoje? Como que você está? Como que você está espiritualmente? Como que você está hoje no teu relacionamento, no teu casamento com a tua esposa? Como que você está enxergando hoje o teu relacionamento com a tua esposa, teu casamento? Como que você está enxergando hoje o teu relacionamento com os teus filhos? Como que você está enxergando hoje o seu ministério? Como é que está o seu ministério? Você está com o teu coração pronto, preparado para o Evangelho, para pregar a palavra, para ministrar sobre a vida de pessoas, para seguir em frente na obra? Como é que está? Como é que você está enxergando você hoje? É muito interessante isso, né? Perguntar para nós como é que eu estou enxergando a minha própria vida. Mas é bom a gente parar e fazer essa reflexão. Como é que nós estamos enxergando a nossa vida hoje? Eu estou me comportando e tendo ações conforme aquilo que o Senhor já colocou no meu coração, aquilo que eu já aprendi? Então, amado, fique isso no teu coração, isso é muito importante. Isso é muito precioso para a nossa vida. Precisamos enxergar espiritualmente. Hoje eu estou conduzindo a minha vida, o meu relacionamento com Deus como eu deveria. Hoje eu estou enfrentando as situações de frente, ou eu estou protelando, ou eu estou deixando para depois, ou estou abrindo mão das minhas responsabilidades. Como é que eu estou enxergando a minha vida hoje? E você pode fazer uma outra pergunta: como que as pessoas estão me enxergando? Como é que eu estou hoje? Eu estou melhor do que eu era há um tempo atrás? Estou avançando? Ou estou estagnado? Estou parado? Estou morno espiritualmente? A palavra fala que Deus vomita quem está morno. Ou é frio ou é quente. Frio são aquelas pessoas que não conhecem a Deus, que não têm a oportunidade de conhecer a palavra do Senhor, não têm a oportunidade, não abriu os olhos ainda para fazer parte do corpo de Cristo, para estar no ministério, para acompanhar, para ser cuidado. São as pessoas frias. Esse é o frio. E o quente é aquele que está fazendo a obra de Deus, que está ativo, que está conectado, que está fazendo a sua parte, que está desempenhando dentro das suas possibilidades de fazer o melhor. Mas aquele que já conhece a palavra, que nem se desviou e nem está quente, esse, a palavra diz que Deus vomita. Então, como é que as pessoas estão te enxergando hoje, espiritualmente? Ela olha para você, o que será que elas podem estar enxergando espiritualmente sobre a tua vida? Quero compartilhar aqui outro versículo, Isaías capítulo 61, verso 4, que diz assim: eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Esses antigos escombros, essas ruínas, velhas ruínas, falam do quê? Isso falam de coisas de passado. Antigas ruínas, escombros, coisas do passado, ou seja, há famílias, há pessoas que carregam maldições de geração a geração. E aqui o Senhor está falando que eles reconstruirão. Eles, sabe quem são eles? Somos nós. Essa profecia está falando de nós, dos convertidos, daqueles que conhecem a verdade, que conhecem a palavra de Deus. Você que irá ser um instrumento nas mãos do Senhor para levar restauração, restituição. Tem famílias que vivem debaixo de uma maldição, geração por geração, os casos se repetem, são sempre, ou é questão de doenças, sempre as mesmas doenças vão se repetindo,
ou são questões de vício, é o mesmo vício, ou questões de pecado, sempre os mesmos pecados vão acontecendo. Você pode observar que isso vem acompanhando geração a geração. Mas quando encontramos essa palavra, o Senhor fala que eles reconstituirão as velhas ruínas, ou seja, até nós, essas maldições prevalecia da nossa geração em diante não irão prevalecer em nome de Jesus. Deus vai usar a tua vida, você vai entrar em família, vai enxergar um espírito de maldição sobre aquela casa, você vai ser um instrumento nas mãos do Senhor. O Espírito Santo vai usar a tua boca e você vai levar as pessoas a enxergar essa maldição e a anular essa maldição em nome de Jesus. Deus vai usar a tua vida, Deus vai usar o teu coração, Deus vai usar o teu espírito para que isso possa acontecer. Amém, amado? Eu quero dar apenas um exemplo de uma situação que pode cegar a nossa visão espiritual. E você que conhece a verdade, você que conhece a palavra de Deus, fique atento, observe isso, olhe para ver se você não está carregando isso sobre a sua vida. Uma coisa que impede a nossa visão espiritual é a religiosidade. A religiosidade anula, é como se colocasse uma escama nos nossos olhos. A realidade impede, a religiosidade impede a nossa visão espiritual. Não enxergamos direito, carregamos a palavra, conhecemos a verdade, sabemos qual que é o padrão, mas a religiosidade impede de vivermos plenamente a palavra de Deus, a graça do Senhor, ser tocado pelo Espírito Santo. A religiosidade endurece o coração do homem, a religiosidade impede a sensibilidade ao toque do Espírito Santo, a religiosidade anula o quebrantamento no coração do homem. Então, olha só, eu quero aqui citar um exemplo da Bíblia de um homem que foi tremendamente usado por Deus depois que foi quebrada essa religiosidade. Saulo, era um homem religioso, e depois é conhecido na Bíblia como Paulo, o apóstolo Paulo, tremendamente usado por Deus. O apóstolo Paulo, antes Saulo, era um homem religioso, era um homem preparado para assumir o sacerdócio. Ele era um sacerdote, mas estava sendo preparado, capacitado para ser sumo sacerdote. Uma tradição, era um homem bem visto, bem reconhecido, instruído, preparado, capacitado, conhecia a lei, a palavra, mas não vivia. Era um homem que achava que Cristo, aqueles cristãos que pregavam ali o Evangelho, era uma seita, e ele não aceitava isso, não reconhecia o cristianismo, não reconhecia as obras de Jesus, achava que Jesus era um falso profeta e aqueles seguidores deveriam ser presos, deveriam ser anulados, não poderiam pregar, a ponto que nesse momento aqui, nesse ponto aqui, os cristãos eram perseguidos. E Saulo, uma vez ficou sabendo que tinha um grupo de irmãos pregando numa cidade chamada Damasco, e aí pegou ali a autorização das autoridades para ir atrás lá daqueles discípulos de Jesus e trazer eles para o julgamento, para que eles não pregassem mais Jesus, o cristianismo. E nesse caminho, nesse percurso, ele teve um encontro com o Senhor, viu uma grande luz, caiu ali da sua montaria, e ele ficou 3 dias sem enxergar, sem comer, sem beber, até que Jesus, em sonho, deu uma visão para Ananias, para o sacerdote. Ananias relutou muito, porque Paulo era um homem perseguidor de quem praticava o cristianismo, e até que ele foi lá e impôs as mãos sobre Saulo. Saulo foi
batizado pelo Espírito Santo, e desse momento em diante se tornou uma nova pessoa. Foi transformado, foi impactado pela presença e pela graça do Senhor, e a partir daí em diante ele começou a pregar a palavra de Deus, começou a pregar o ministério. Eu quero ler também 2 versículos no livro de Atos, capítulo 9, no verso 3 e 4, diz assim: em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele ficou cego durante 3 dias e não comia e nem bebia, até que o Senhor mandou Ananias para impor-lhes as mãos. E as escamas caíram dos seus olhos, e ele pôde enxergar novamente, mas como uma grande diferença, reconhecendo Jesus como seu Senhor. Então, olha só, o que estava impedindo Saulo de viver a palavra de Deus, de experimentar o melhor de Deus? A religiosidade. Isso, amado, nós temos que ficar muito atentos. Eu digo isso pela minha vida, porque muitas vezes eu me pego tendo atitudes religiosas, às vezes eu me pego julgando alguém, às vezes eu me deparo murmurando, reclamando, exigindo algo a mais. Isso, se a gente não ficar atento, isso entra no nosso coração, e se a gente não tiver a visão espiritual, se nós não enxergarmos isso na nossa própria vida, isso vai se firmando no nosso coração, isso vai dominando a nossa vida. Quando menos esperar, nós estamos aquele crente que tudo reclama, aquele crente que não acredita mais nas coisas sobrenaturais, aquele crente que só vive confrontando a palavra, confrontando as pessoas através da palavra de Deus, aquele crente que já não enxerga mais o amor do nosso Senhor Jesus, aquele crente que não ama mais o próximo. Então, nós temos que ficar muito atentos com isso, e de que maneira que nós vamos nos livrar disso? Através da nossa visão espiritual. Precisamos enxergar como é que nós estamos, como é que você está hoje espiritualmente, como é que você se enxerga espiritualmente, como as pessoas estão te enxergando espiritualmente. Amém? Nós precisamos enxergar isso sobre a nossa vida. O profeta Joel, no livro do profeta, capítulo 2, verso 28, diz assim: e depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Amém? Eu declaro sobre a sua vida que você tenha a visão de Deus, que você possa enxergar além do natural, que você possa enxergar sobre a sua casa. Como é que está o ambiente da sua casa? É um ambiente de paz? Sua casa é um ambiente de comunhão? Ou a sua casa é um ambiente de briga, de confusão, de confronto, de desentendimento? Nós que conhecemos a palavra de Deus, devemos discernir o ambiente que está dentro da nossa casa, ter a visão espiritual e profetizar sobre aquela terra, ter a visão, já enxergar que aquele lugar será um lugar abençoado e bendito, que todo espírito de confusão e de intriga, de provocação caia por terra em nome de Jesus. Precisamos enxergar isso. Como é que está o meu ambiente no meu trabalho, por exemplo? É um ambiente de paz? Eu me sinto num ambiente confortável, eu me sinto bem onde eu trabalho. Pastor, tenho muita dificuldade, que as pessoas são muito difíceis lá, é um ambiente pesado, é um ambiente carregado. Eu escuto muito isso. Mas sabe quem vai mudar o ambiente daquele lugar? É você. Através da ação de Deus sobre a tua vida, você orando pelaquela terra, sendo grata pelo trabalho que você tem. Eu já ouvi muitos irmãos reclamando do seu trabalho, dizendo que é um trabalho pesado, cansativo, tô lá só por estar, porque não arrumei coisa melhor. Não, amado, seja grato ao trabalho onde que você está, faça o seu melhor, trabalhe da melhor maneira, seja um funcionário exemplar, que Deus
vai te abrir uma porta melhor em nome de Jesus, amém? Assim como eu falei no início dessa mensagem, que tudo tem um propósito de Deus sobre a nossa vida, amém? Se você está nesse lugar, é porque tem um propósito de Deus para você, Deus querendo forjar teu coração, Deus querendo te mostrar algo, Deus querendo preparar o teu espírito, para que você seja uma bênção, amém, amado? Seja uma bênção no seu trabalho, ore por aquele lugar, abençoe, quando você chegar lá, que você possa fazer a sua oração. Se você não tem liberdade para orar com a voz alta, mas ore em espírito, abençoe aquele lugar, abençoe os seus colegas de trabalho, abençoe o patrão da sua empresa, abençoe a empresa. Você vai ver como o teu coração vai ficar em paz, como as coisas vão começar a fluir, o teu trabalho não vai ser um trabalho pesado, mas vai ser um trabalho prazeroso, em nome de Jesus, amém? Então, amado, essa era a mensagem, é o ponto principal da mensagem que eu queria compartilhar com os irmãos, que a gente possa ter a visão espiritual. Voltando para o texto básico lá, aquele jovem não estava enxergando ali com os olhos espirituais, mas ele pediu a ajuda para um profeta, para um homem de Deus. Esse homem de Deus orou pela vida desse rapaz e os olhos desse rapaz foram abertos, amém? Que você também possa orar pela tua casa para que os olhos sejam abertos, ou se você tem alguma dificuldade, ore, peça para o Senhor abrir os teus olhos, abrir o teu coração e o teu entendimento, amém? Que você fique com essa palavra no teu coração, que Deus derrame uma graça sobre a tua vida, Deus derrame uma graça sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, amém? Quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos, Pai, muito obrigado por essa palavra, obrigado por esse culto online, que essa mensagem possa chegar a lugares onde jamais imaginamos, que Deus possa abrir os teus olhos, abrir os olhos do teu coração, do teu entendimento, que você possa enxergar além do natural, enxergar com os olhos espirituais, em nome de Jesus. Eu abençoo a tua vida, abençoo a tua casa, em nome de Jesus, amém. Amém, amém, amado? Que você possa ver e viver e experimentar os milagres de Deus, amém? Deus abençoe você, tenha uma noite abençoada, uma quinta, sexta-feira cheia da presença de Deus, e nós nos vemos no culto de domingo, em nome de Jesus, amém? Fica na paz do Senhor, amém. Gracioso, Rei de imenso amor, és um Deus incomparável, plenamente se entregou e se revelou, deu-nos graça sobre graça. Gracioso, Rei de imenso amor, és um Deus incomparável, plenamente se entregou e se revelou, deu-nos graça sobre graça. Tão miserável.